dar confiança para ela, ela vai ter confiança também. Você vai poder ter a confiança dela. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se você sempre está suspeitando, sempre está pensando que ela pode estar tramando mal, ela vai ter o mesmo pensamento sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Este é o Estoicismo Literal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, já curte, compartilha com alguém. E hoje nós vamos para a carta número 3. Nós estamos fazendo a leitura do livro inteiro aqui do volume 1 do livro Cartas de um Estoico, que são compilados das 65 cartas do Sêneca. E hoje nós vamos para a carta número 3, sobre a verdadeira e a falsa amizade. Um aconselhamento bem interessante aqui, que nós vamos explorar hoje. Se você tem interesse em comprar o Kindle ou o livro que a gente está lendo, tem o link na descrição. E, como de costume, também já deixa nos comentários, estou melhor que ontem, tá bom? Então, faça isso e vamos para a leitura. Saudações de Sêneca a Lucílio. Número 1. Você enviou uma carta para mim através de um amigo nosso, entre aspas, como você o chama. E na frase seguinte, você me adverte para não discutir com ele todos os assuntos que lhe dizem respeito, dizendo que você mesmo não está acostumado a fazer isso. Em outras palavras, você na mesma carta afirmou e negou que ele seja seu amigo. 2. Agora, se você usou esta palavra no sentido popular e o chamou de amigo, da mesma maneira que chamamos todos os candidatos nas eleições de senhores honoráveis, ou que saudamos como meu caro senhor a todos os homens que encontramos casualmente cujos nomes nos faltam por um momento, assim seja. Mas, se você considera qualquer homem em que você não confia como você confia em si mesmo, como sendo amigo, você está muito enganado e você não entende o suficiente o que significa a verdadeira amizade. Na verdade, gostaria que discutisse tudo com um amigo, mas antes de tudo, discuta o próprio homem. Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar. Antes que a amizade seja formada, você deve julgar. Essas pessoas de fato invertem essa ordem e confundem seus deveres, pois, violando as regras do Teofrasto, julgam um homem depois de terem feito dele seu amigo, em vez de torná-lo seu amigo depois de julgarem. Pondere por muito tempo se você deve admitir uma pessoa ao seu círculo de amizade, mas quando você decide admiti-lo, acolha-o com todo o seu coração e alma. Fale tão abertamente com ela quanto com você mesmo. 3. Quanto a você mesmo, embora você deva viver de tal maneira que confie a si mesmo todos os assuntos, uma vez que certas questões convencionalmente são mantidas secretas, você deve compartilhar com um amigo pelo menos todas suas preocupações e reflexões. Considerando-o como leal, você o fará leal. Alguns, por exemplo, temendo ser enganados, ensinam os homens a enganar. Por suas suspeitas, deram ao seu amigo o direito de suspeitar. Por que preciso reter alguma palavra na presença do meu amigo? Por que não me considerar sozinho quando em sua companhia? 4. Há uma classe de homens que comunicam a quem eles encontram assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas, e descarregam sobre o ouvinte tudo o que os aborrece. Outros, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos e, se fosse possível, não confiaria nem sequer a si próprios, enterrando seus segredos no fundo dos seus corações. Mas não devemos fazer nenhuma coisa nem a outra. É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém. No entanto, a primeira falha é, eu diria, a mais ingênua, a segunda, a mais segura. 5. Do mesmo modo, você deveria repreender estes dois tipos de homens, tanto os que sempre carecem de repouso, como os que estão sempre em repouso. Porque o amor ao agito não é diligência, é apenas a inquietação de uma alma sobreexcitada. E a verdadeira tranquilidade não consiste em condenar todo o movimento como mero aborrecimento. Esse tipo de conforto é preguiça e inércia. 6. Portanto, você deve observar o seguinte ditado, tirado da minha leitura de Pompônio. Alguns homens se refugiam na escuridão com a ideia de que tudo quanto está em plena luz é marcado pela confusão. Não, os homens devem combinar essas tendências e quem descansa deve agir e quem age deve descansar. Discuta o problema com a natureza e ela lhe dirá que criou o dia e a noite. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Nossa, que leitura profunda. Vamos para os resumos.
Bom, essa carta número 3 sobre a verdadeira e falsa amizade, ele traz alguns aspectos bem interessantes, está dividido em 6 partes, e aqui na parte número 1 ele nota a contradição, né, da carta que seu amigo enviou para ele, então ele já começa, o motivo de escrever toda essa resposta aqui é uma carta que ele recebeu do amigo dele, Lucílio, que pediu para ele, recebe meu amigo aí, mas não comenta nada com ele, fala de coisas superficiais, que eu também não tô acostumado a falar de coisas, de segredos com ele. Então, ele fala, mas você tá falando que é um amigo e agora tá falando que não vai para conversar com ele sobre todos os assuntos. Na parte 2, ele fala que quando a amizade é estabelecida, você deve confiar e antes da amizade seja formada, você deve julgar e não inverter essa ordem. Então, você deve ponderar, deve pensar se a pessoa merece ou deve fazer parte do seu círculo de amizade. Depois que ela entra, né, nessa seleção que você faz, aí você confia nela plenamente, pelo menos em uma pessoa, né, que é o que ele comenta aqui no 3 também, na parte 3, considere como leal e você o tornará leal. Então, à medida que você entrega, que você demonstra segurança, demonstra confiança, ela vai se tornar confiável também, né? Lógico que depois de um pré-julgamento, uma forma de selecionar, uma forma crítica de escolher as pessoas, mas se você começar a dar confiança para ela, ela vai ter confiança também, você vai poder ter a confiança dela, né? E o contrário também é verdadeiro, se você sempre está suspeitando, sempre está pensando que ela pode estar tramando mal, ela vai ter o mesmo pensamento sobre você, né? Então, é o relacionamento acontecendo aí, a troca, né? Do que você dá e o que você recebe acaba sendo uma troca ali. No número 4, ele fala que é igualmente falho confiar em todos e também não confiar em ninguém. Então, são os dois extremos ali que, na verdade, de certa forma, estão todos errados ali. Esse pensamento extremo, para qualquer lado que seja, está errado, não é o que ele aconselha. Na parte 5, ele fala que para ele tomar cuidado e, de certa forma, se afastar de pessoas que confiam em todo mundo, aí também daqueles que não confiam em ninguém, porque um agita e o outro é inerte. Então, isso já é uma forma até de filtrar também as pessoas com quem ele deve ter convívio ou não. Enfim, na visão do Sêneca ali, ele está passando que tanto pessoas que confiam em todo mundo quanto pessoas que confiam em ninguém não deve fazer parte do seu círculo ali de amizade mais íntimo, né? Deve ficar mais afastado, deve ser repreendido, assim, de certa forma, de ter uma intimidade, porque se o cara que confia em todo mundo e você é amigo e você conta algum segredo, alguma coisa pra ele, muito provavelmente ele vai espalhar isso pra alguém. E um cara que não confia em ninguém, não demonstra ali confiança, não demonstra segurança em nada, deve ter alguma coisa a esconder que ele não quer que ninguém descubra, e aí talvez já parta para esse lado já da desconfiança e de não ter um caráter tão bom para que você possa confiar, já que ele também não se deixa confiar em ninguém, ele também não se permite confiar, então não deve ser saudável confiar nessa pessoa também. E no número 6, ele fala que quem descansa deve agir e quem age deve descansar. É muito interessante que ele fala aqui, né, que sobre esse lado dos extremos, para conversar com a natureza vai explicar que criou o dia e a noite. Então, essa transição, esse movimento gradual e natural é realmente natural. Então, não ficar mudando de um momento para outro, de um extremo para o outro, mas gradualmente você tendo todos os espectros, né, de pessoas e de amizades. Então, uma pessoa, pelo menos, ele diz ali para confiar em pelo menos uma pessoa como você confia em si mesmo, né? Então, como se estivesse falando sozinho. Ele até dá o exemplo de ter um amigo, pelo menos um amigo tão íntimo que é como se você estivesse falando sozinho, né? De você ter tanta segurança, tanta liberdade com essa pessoa, que falar você sozinho ou falar com ela é a mesma coisa no sentido da informação ficar ali, da informação ser respeitada e mantida ali, né? Nesse lugar, nesse ambiente. Isso é muito interessante, isso é bem legal. Então, acho que é muito interessante se a gente conseguir achar uma pessoa assim, se a gente nos propusermos a procurar e começar a realmente selecionar melhor as pessoas. Eu acho que isso é bem interessante, né? Você poder ter alguém que converse mesmo de uma forma tão aberta quanto se estivesse falando sozinho. E essa é a lição de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e
Fique comigo para acompanhar o próximo capítulo, que agora nós vamos para o capítulo 4. E mantenha-se forte, mantenha-se bem.